Vamos receber a pastora Denise, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Vamos recebê-la com todo carinho. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela nossa pastora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a tua serva, Senhor. Nós cremos que há uma palavra direcionada para a tua igreja, Senhor. Toma ela do alto da cabeça à planta dos pés, porque o Senhor conhece o coração e sabe, Pai, o desejo dela para esse lugar, Senhor. Abençoa, toma ela nas tuas mãos, Senhor. Usa ela como um instrumento poderoso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz a todos e a todas, amadas e amados de Deus, amém? Amém. Deus é misericordioso, é bondoso, né? Quem concorda comigo aí? Amém. Olha, domingo que vem, gente, vai ter um culto aí. Aliás, Deus deu uma ordem para que fosse todo o último domingo do mês, de cada mês, um culto especial ministrado pelas mulheres da nossa amada igreja. Amém? Às 10 horas da manhã. O último domingo. Semana que vem é o último domingo, hein? Encontro com a igreja toda. Mas tem umas coisas gostosas aí, porque mulher, mexer com mulher, entendeu? As mulheres, né? Elas arrasam, né? Amém? E Deus já tem falado comigo sobre isso desde o início do mês, mas eu não anunciei em momento algum. Fiquei aguardando o Senhor e teve uma irmã aqui que sentiu no coração que tinha que acontecer alguma coisa. E comentou com a outra irmã. Aí eu falei aí, ó, é resposta, né? É porque tem que ser. Amém? Eu acho que vai ser uma manhã maravilhosa de comunhão. Comunhão. Uma manhã maravilhosa e especial de comunhão. Amém? Para todos e todas. Somente. Todas e todos, somente, tá? Glória a Deus. Então, hoje no café da manhã com o meu pastor, ele me fez uma proposta de estar levando a palavra hoje. Eu falei, meu Deus, pastor, é sério? E é. Às vezes Deus permite alguma coisa para despertar outras, né? Já reparou isso? Que às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para despertar outras. Eu não sei, mas eu acho que hoje vai ter um despertamento aqui. Por exemplo, para mim, a minha experiência aqui, o pastor teve que estar indo para Santa Cruz, né? Porque o nosso outro pastor, o pastor Carlos, está em convalescência, está se recuperando também, para a glória de Deus, pela misericórdia dele, pelo milagre dele, porque nós sabemos que o pastor Carlos, ele é um milagre ambulante. Glória a Deus. Né? Porque 20% do coração, só Deus, né, gente? Só Deus, né? E a gente sabe quanto esse homem tem fome e sede de pregar, de falar da palavra, de falar de Deus, não é? Mas com a ausência dele, Deus está despertando aqui, pela misericórdia, a Euzinha, tá? Que estava na inércia. Ah, gente, eu não estava na inércia, porque eu adoro ler livro, ler palavra. Mas eu estava com muita saudade, porque a gente não está fazendo mais a ministração com as Marias, né? Nosso encontro semanal que a gente fazia de 15 em 15, aliás. Porque o bairro está em momento de recuperação, né, gente? A gente já sabe que esse bairro está terrível para a gente fazer as coisas à noite. Aliás, não tem mais hora, né? É no horário da escola das crianças, é no horário do culto domingo. Domingo passado, foi quarta-feira, né? Quarta-feira passada, na hora que a gente estava saindo para a igreja, um tiroteio, eu teve que esperar. Senhor, eu vou esperar, porque o tempo é teu, é tudo teu, a obra é tua. E chegamos. Amém? Amém. Vamos abrir nossos livros para ouvir a grande palavra maravilhosa, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, que deixou para a gente como um guia, como um manual de vida. Amém? Amém. Está em 2 Crônicas 26. Eu vou ler de 3 a 5 somente, para que vocês vejam como tudo poderia ser perfeito, né? Amém. A palavra de Deus aqui diz que Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias.
E Uzias fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor, o fez prosperar. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, essa palavra é tua, não é minha, mas eu sou como instrumento, Pai. Como todos nós aqui somos instrumento em tuas mãos, Senhor. Então capacita, Pai, quem vai ouvir. Capacita a mim que vou falar, Senhor. Para que entendamos o que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade. Amém. Como diz o pastor, que todos digam amém. Eu não gostava muito disso não, mas agora adoro quando ele fala, repete o amém. Eu gosto. Eu achava estranho, mas não é bom? Às vezes a gente fica muito quieto, né? Pelo menos nessa hora, eu sei que todo mundo fala amém. Amém? Amém. Oh, meu Deus. Gente, então como vocês viram aqui, não importa a idade, nem a experiência, né? O que importa é o bom caráter. Um menino de 16 anos reinou. E tudo foi muito perfeito. Aqui diz a palavra que ele foi exemplar. Ele foi guiado, né, orientado por profetas de Deus. Na época era o profeta Zacarias e tinha outros profetas. Isso é maravilhoso. Ter temor a Deus, reverência à obra dele, né? Não fazer as coisas por nossa vontade, bel prazer, não. Mas pela graça e pela obra e vontade de Deus. Amém? Tudo perfeito, né? Mas com certeza teve momentos, né, como na vida da gente falhar, né? Com certeza ele queria tomar alguma atitude errada, com certeza ele poderia fazer alguma coisa que não era do agrado de Deus, mas ele, na hora ali de pedir o aconselhamento aos profetas de Deus, ele logo se corrigia e fazia o que era correto à vontade de Deus. Eu imagino que isso acontecia, assim como acontece conosco, né? Por que eu digo isso? Porque ninguém é tão correto e perfeito que não precisa de um ajuste, né? Então ele, com toda a perfeição que ele estava, com todas aquelas pessoas ao redor dele, para que o reinado fosse bom e perfeito e agradável aos olhos do Senhor, certamente ele também precisou de ajuste. Quem precisa de ajuste é isso? Glória! Todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Bom, até aí está tudo certo, né? Amém? Por que eu digo isso? Porque esse é o nosso caminho. A gente vai andando, acertando, caminhando com Deus. Às vezes falhamos, mas logo temos que corrigir os nossos próprios erros. Ninguém tem que corrigir o erro de ninguém. Temos que corrigir os nossos próprios erros. E voltar no caminho, na adoração, no amor de Deus, porque Ele está sempre nos aguardando. Não é isso? Bom, vamos continuar aqui no 16. Vamos continuar aqui no 16. Pula para lá. Vou ler o 16, o 17 e o 18. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, passou-se anos, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão e consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Meu Deus, como pode um homem que sabia fazer as coisas certas, né? É aquela pessoa que você fala, nossa, era tão fervorosa no amor de Deus, falava tão bem a palavra de Deus, orava e as coisas aconteciam, né? Ou você pode falar de si mesmo, eu era tão assim, né? Eu era tão temente a Deus, eu fazia as coisas e as coisas fluíam. E o que aconteceu?
Só você sabe. E Deus. Não é verdade? Como pode aquele homem que sabia tudo, fazer tudo certinho, né? Orientado pelos homens? Gente, tem uma coisa muito grave, porque as coisas de Deus, a santidade de Deus, ela continua da mesma forma, com reverência e obediência. O mundo pode modernizar, né? Você pode pintar a igreja de preto, você pode fazer qualquer coisa, mas a tua santidade na obra de Deus, na casa de Deus, nas coisas de Deus, tem que ser da mesma forma desde lá de trás, com reverência e com obediência. Isso não mudou. Você entendeu que isso não mudou? Mas ele queria imitar o rei lá do Egito. Logo de quem? Porque o rei do Egito entrava lá no santuário deles, lá, aqueles deuses dele, e ele que fazia tudo, porque ele era o manda-chuva, ele era o ditador. Só que nas coisas de Deus, Deus separa. Naquela época, só quem poderia entrar lá no santuário eram os sacerdotes, gente. Ou quem Deus autorizasse. Você não viu aquela passagem? Eu não me lembro onde está, mas que alguém que segurou na arca, só para agradar, fui lá para ajudar. O que aconteceu com aquela pessoa? Porque Deus, ele coloca pessoas para fazer isso, pessoas para fazer aquilo. E naquela época era muito mais rigoroso, porque era pau a pau, olho a olho. Não tinha esse negócio de Deus esperar você ver se você ia se acertar. Não. Errou, era fulminada. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás, sentiu o desejo daquela terra cheia de perdição. Não queria que a terra se destruísse. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Na hora. Hoje a gente está pela graça. Que a gente tenha consciência dessa graça, amém? Glória a Deus. Então, o que aconteceu ali? Quando você acha que o teu erro, ou que você é maior que o teu erro, você já está contradizendo a palavra, né? Porque ele achou que o erro dele não era nada. Ele poderia ter na hora ali resolvido o problema. Mas ele não, ele achou que ele estava certo. E aqueles sacerdotes, o que poderia acontecer com eles? Com a omissão deles? Eles poderiam morrer. Porque uma vez que os sacerdotes, ou qualquer pessoa, falasse com o rei com autoridade maior que ele poderia na hora decretar a morte dessa pessoa. E essa pessoa morria. Não é assim? Naquela época, o rei não tinha esse poder? Mas como você vai assistir a falha de uma pessoa e não vai tentar ajudar essa pessoa? Se Deus te mostrou, se Deus te orientou para isso. Se você foi orientado para ajudar alguém em oração, com uma palavra de exortação, com uma palavra de Deus, e não fez, isso é omissão. Aqueles sacerdotes, eles poderiam ser omissos, mas eles sabiam quem estava com eles. Tinha um poder maior. E não aquele rei tinha poder. O poder do rei é terreno. O poder de Deus é eterno. Então eles falaram, nós temos que chamar a atenção dele. Como assim? Ele pega o incenso e vai entrando. Não, nós vamos lá repreender ele. Todos foram repreender ele. Não teve um que falou, não, nós não vamos. Deixa ele, senão eu vou matar, ele vai matar a gente. Existe uma coisa chamada, exatamente o que eu falei, omissão, que a gente não pode permitir. Às vezes a pessoa é nosso irmão, nosso parente, nosso marido, a esposa, seja quem for. Se você está vendo alguma coisa, Deus te mostrou, e Deus te orientou como é que você tem que falar no amor, exortar, gente. Não é exortar apontando o dedo, não. Exortar é no amor, na palavra. Então, aquela hora era o momento de Uzias parar e pensar, eu não posso fazer como todo mundo faz, como a modernidade está fazendo. Eu sou diferente, porque eu tenho reverência e temor ao Senhor. Ele esqueceu.
Tem vezes que a gente esquece, né, do que Deus já fez na vida da gente, do que nós já fomos na mão de Deus. A gente esquece o caminho de reverência e de obediência, né? A gente não pode esquecer, não. Porque há sinais que você vê que a pessoa, estou falando de coisa espiritual, a pessoa está doente espiritualmente. E você pode fazer alguma coisa pela pessoa, né? Há sinais que você está vendo que você está doente espiritualmente. Então é a hora de parar, se autoavaliar e ver o que está acontecendo. Porque ninguém tem que apontar ninguém, dedo para ninguém. É você e Deus. O que está acontecendo, Senhor? Por que está acontecendo isso na minha vida? Onde eu tenho que voltar? Onde eu tenho que reconhecer o teu amor, o teu valor? Porque a pior coisa do mundo é enganar a si mesmo. Quando a gente engana a si mesmo, a gente fica tapeando a verdade de Deus na nossa vida. Isso não é favorável nem a mim e nem a você. Uzias, ele não teve um apagão. Ele sabia o porquê que ele prosperou até aquele momento, pela obediência e reverência. Assim como nós também sabemos o tempo que Deus tem para nós para despertamento. Amém? Uzias, ele não teve um apagão. Ele só se achou superior, soberbo, altivo, querendo fazer algo que Deus não mandou, que Deus não santificou ele. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo a história que eu estou lendo aqui? Amém. Existem duas coisas diferentes: remorso e arrependimento. Parece que é igual, né? Mas não é. E eu vou te dar um exemplo de remorso forte que você não vai esquecer. O arrependimento, gente, ele quando chega na vida da gente, a mudança boa, favorável, é notória. Por quê? Porque quando a gente se arrepende de coisas que fizemos, de coisas que falamos, a gente muda por dentro em primeiro lugar, porque a gente está falando com Deus, Ele já trata o nosso coração. E aí a mudança aflora no jeito de você falar, nas suas atitudes, você vê a mudança. Fala, a pessoa mudou, está diferente, para o bem, para melhor. Amém? E o remorso? O remorso, a pessoa também tem um momento que parece que é de arrependimento, né? De lucidez, de quebrantamento ali. Mas quando não acontece a mudança, tem alguma coisa errada. A pessoa vai sair dali, aí daqui amanhã ou semana que vem, está cometendo as mesmas práticas, os mesmos erros. Isso é remorso. Não teve mudança, não teve uma atitude diferente de renovação. E eu vou te dar um exemplo aqui. Abre lá em Mateus 27. Eu vou te dar um exemplo aqui forte de remorso. Você não vai esquecer mais. Mateus 27, eu nem li isso, mas eu lembrei dessa passagem. Aqui, Mateus 27, que fala do suicídio de Judas. Aqui, ó, lá no 3. Quando Judas, que o havia traído a Jesus, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu os chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele foi lá e devolveu o dinheiro. E disse, eu pequei, pois traí sangue inocente. Aí eles que estavam lá retrucaram e falavam, que importa isso pra gente? A responsabilidade é tua, é sua. Então Judas jogou o dinheiro lá dentro do templo e saiu e mudou de vida? E melhorou a vida dele? Ele se arrependeu? E pregou a palavra? Não. Ele se condenou e se enforcou, como nós sabemos a história. Isso é remorso. Ele poderia ter, parecia uma atitude de arrependimento, né? Porque foi um momento de lucidez, ele sabia de tudo, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia onde ele falhou.
mas ele não viu, sabe o quê? A luz. Ele não viu solução. Ele se condenou. E às vezes a gente se condena não por nós mesmos, mas pelos outros. Porque a gente permite que os outros condenem a gente. Aí a gente não anda. A gente fica paralisada. Ninguém se suicida, mas é como se estivesse se suicidando espiritualmente. Tá entendendo? Aquilo afeta, te abala. Então, vamos lá. Né? Lá no 19 agora. Agora eu vou ler o 19. Vamos ver a atitude de Uzias. Por que eu estou falando isso? Porque quando não há mudança no coração da gente, quando a gente não reconhece as nossas atitudes, a gente não é humilde, o que acontece com a gente? O preço pode ser alto, gente. O preço pode ser alto. Porque às vezes a gente fala assim, deu errado lá no meu trabalho, mas eu não tive culpa. Aí ficou desempregado. Eu não tive culpa. É fácil falar que não teve culpa. Tem que trazer para si, né? Tem que trazer para si todo o contexto da situação. Aí tu tem uma empresa, a empresa pimba, faliu. Mas a culpa não foi minha. Traz para si, porque Deus vai dar solução. Deus só não tem solução, gente, quando a gente entrega o nosso espírito para a derrota. E a gente não se arrepende, não reconhece o erro, abandona tudo e acaba partindo dessa terra sem uma mudança. Sem estar com Jesus de fato. Sem reconhecer a grandeza dele. Sem reconhecer o que ele pode fazer. Sem temor a Deus, sem reverência. É isso que não tem jeito. Mas a empresa, se você quiser ir mudar, ele te dá uma melhor. O emprego, se você quiser ir mudar, ele vai te dar outro melhor. O melhor salário. Você crê nisso? Tenha certeza disso, gente. Tenha certeza disso. Porque ele é fiel com a palavra dele. E se você está levando a palavra dele com seriedade, com compromisso, com reverência, com temor, o que ele vai ser contigo? Justo e fiel. Amém? Amém? Então louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver o que aconteceu com Uzias, na atitude dele lá. Vamos ler o 19. Uzias, que estavam já com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Meu Deus! Você viu, como eu falei, que no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente? Era na hora. Na hora. Então Deus na hora mostrou para os sacerdotes e para os Uzias que eles estavam o quê? Errado. Apareceu a lepra na hora. Imagina os sacerdotes, são tudo olhando para ele assustado, porque a lepra naquela época era algo que a gente sabe que tinha que isolar da cidade, tinha que ficar fora da fronteira da cidade. E até a morte tinha que ficar para lá, se não fosse curado. Não era isso? Era algo assim contaminante, terrível. Era a pior das pragas. Hoje a gente tem leproso aí, já curando, que tem tratamento para a glória de Deus, né? Mas você imagina, por que Deus fez aquilo? Por que Deus colocou a lepra na hora na testa dele? O que você acha? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus viu nele rebeldia, soberba. Porque Deus sonda onde? Onde a gente não vê. Não vê dos outros, né? Da gente a gente vê. A gente sabe muito bem a intenção do nosso coração. Deus, ele viu ali no coração de Uzias uma rebeldia. E se Deus não colocasse aquela lepra, e se aquele sacerdote nada falasse, ele ia continuar reinando, ia contaminar o quê? Todo mundo, não com a lepra, mas com o erro. Com o pecado, com a desobediência. Não é? Com a irreverência ao Senhor. Não era isso?
Mas a lepra fazia o que com ele? Ia afastar ele na hora. Aí eu falo, mas se ele se arrependesse na hora, se ajoelhasse ali, clamasse, rasgasse as roupas, né? Pano de saco, como fez Davi, que Davi era um vacilão, mas era um adorador, né? Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O coração adorador muda toda a história, gente. E ali, ele poderia ter mudado toda a história, mas não. Eu tenho certeza que se ele tivesse se quebrantado ali, reconhecendo diante daquele sacerdote a falha dele, aquela lepra ia assumir na hora. Meu Deus, vocês têm fé, hein? Graças a Deus. Nós temos fé, amém? Amém. A gente sabe o caminho, amém? Amém. Mas a gente é vacilão, né? Amém? Amém. Uzias foi um vacilão. Ele prejudicou a si mesmo. Quando a gente não reconhece o erro, não pede misericórdia e perdão ao Senhor, não confessa o pecado ao Senhor, a gente é o quê? Um vacilão. Meu Deus. E aí essa história, o pastor já pregou sobre isso. Mas o que me trouxe nessa palavra foi o fato do vacilão. Que a gente sabe não ser vacilão, mas às vezes a gente é vacilão. Por que, gente? Por que falhamos? Por que às vezes ficamos retardando a nossa bênção, a nossa graça, a nossa paz, a nossa alegria? Se Deus falou que a gente pode ter uma vida abundante aqui na terra, antes de chegar na glória. Não é isso que a palavra diz? Então, o preço dos nossos erros não reconhecidos pode ser alto demais. Então, não podemos camuflar o pecado. Camuflar. Não, aconteceu isso porque... Não, mas eu não tive culpa, eu não fiz nada. Tá, você pode até falar isso para qualquer pessoa, mas para ele tem que ser o quê? A verdade. Ele viu tudo, ele sabe ter tudo, mas ele quer que você se entregue a ele. Amém? Amém. Uzias se achou alguma coisa maior que alguém que não foi de Deus. Ele estava se achando alguma coisa. Gente, o arrependimento, ele é a chave da restauração. O arrependimento, eu vim aqui como João Batista, hoje, falar sobre arrependimento. Porque o arrependimento, ele é a chave da restauração, a restauração de Deus. Porque se Deus proveu a ferida, só Deus poderia remover a ferida através da atitude dele. Uzias. Se Deus te deu uma prova, se Deus abriu uma ferida, se Ele te puniu, se você acha que Ele te puniu, não foi em vão. Tem motivo, tem razão. É isso que você tem que entender. É exatamente isso que você tem que entender. Em nome de Jesus. Qual? O amarelo. Agora você vai escrever. Glória, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina fortemente. Alô. A palavra de Deus nos ensina fortemente que quando Deus faz algo que parece que é prejudicial a nós, não é em vão. Não é em vão. A gente não pode dar um de esquecimento, de apagão, porque a gente sabe como tem que proceder, como tem que fazer. Se você acha que Deus te puniu, Ele nem te alertou, Deus nem me falou que eu estou vacilando. Será, gente? Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, eu sou assim,
Conversei com uma pessoa, depois conversei com outra pessoa lá na Expo Cristã. Conversei com uma pessoa, conversei. E eu já... E às vezes eu falo muito, né? Às vezes eu exagero um pouco, eu reconheço. Eu tenho essa falha. E depois eu conversei com outra pessoa, aí saí dali. Mas aí quando eu estava andando, alguma coisa me incomodou. Eu falei, Senhor, o que eu falei que não era para falar? Você tem esses alertas, gente? Eu tenho. Mas é na hora. É na hora que eu percebo que alguma coisa ou eu falei, ou eu fiz, e não era para falar, e eu começo a falar, Senhor, me mostra, me fala. Se eu falei alguma coisa, não deixe essa pessoa nem ouvir o que eu falei. É como se essa pessoa não ouvisse o que eu falei. Eu começo a falar com Deus, pedir perdão, entendeu? Porque me incomodou. E quem me incomoda é o Espírito Santo. Só quem me incomoda é o Espírito Santo na palavra dele. O diabo não me incomoda em nada. Quero que ele se exploda para lá. Amém? Amém? Se você sente, se você anda com Cristo, você tem o Espírito Santo, você fez alguma coisa, você falou alguma coisa, teve uma atitude, aquilo te incomodou, foi o Espírito Santo te mostrando alguma coisa que não era para fazer, que não era para falar. Entendeu? É assim que eu vejo na minha vida. Então, na mesma hora, eu me retruquei ali e fiquei falando com Deus. Eu senti paz depois. Por quê? Porque eu reconheci que errei em alguma coisa. E já pedi perdão e misericórdia dele. Porque eu não quero receber um agravante de Deus pela vida do próximo. Se eu tiver que receber, é pela minha vida. Mas quando a gente envolve outras pessoas, isso é grave. Isso é grave, gente. Amém? Você pode estar triste, amargurado, angustiado, mas não enche a cabeça de ninguém. Não envenena ninguém. Não contamine o próximo. Isso é grave. Está entendendo, gente? Então, ali, na mesma hora que Deus, às vezes, te dá um incômodo, né? É como se Deus, ele proveu a ferida. E só Ele pode arrancar e curar a ferida. Amém? Você está entendendo isso? Deus, ele entra aonde permitir. Ele só entra onde permitimos. O diabo não. Aí você sabe que você fez errado, alguma coisa deu errado, mas você não falou nada, deixa para lá. Você continua a tua vida de boa, vem, louva ao Senhor, fica aí, né? E não fala nada com Deus, não reconhece nada com Deus. Você está abrindo brecha para o diabo. Ele vai já entrar e fazer um apito. O apito é o que, gente? O apito do diabo é o que, quando a palavra diz? Que ele chama mais o quê? Uma turma. Para ficar ali, ó. Bora que a casa aqui, ó, tá liberada. Quem é a casa? Olha para você assim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a casa, mas eu sou a casa de Deus. Eu não sou a casa do diabo. Amém? Tá entendendo? Vocês são muito quietinhos, né? Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é misericordioso, é benigno, é perdoador. Deus curou a lepra de Miriam. Deus perdoou os montões, como é que se fala? Os gigantescos vacilos de Davi. Tu já leu isso? Não é? Ele fez milagres a todas as pessoas que chegaram ali com o coração quebrantado, cheio de fé, clamando por Deus, pedindo cura, libertação. Não é, gente? Está na Bíblia. Quer ver onde está? Vai ler, procura. Vai te edificar. Amém? Amém. Esse Deus que eu estou falando aqui, que você conhece, tu acha que ele ia recusar de curar Uzias? Tu acha que ele recusa de nos restaurar? De nos curar? Não. E por que muitas das vezes ele não restaura e não cura? Por quê? Por quê?
Eu peço a Deus para não ser vacilona. Amém? Amém. Porque a culpa é nossa. A culpa é totalmente nossa. Deus nos fez para ter comunhão com Ele o tempo todo. E às vezes a gente faz coisas o dia inteiro. Não dá nem um bom dia, Espírito Santo. Tem um livro do Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. Que livro, gente. Que livro. Não leia online, não. Compra ele e se delicia nele. Que você vai ver o que Deus quer de mim e de você. Amém? Não passe o dia sem falar com Deus. Não passe um dia sequer sem falar com o Senhor. Às vezes dirigindo, às vezes trabalhando ali, ó, em espírito e em verdade, em pensamento. Que às vezes o trabalho, a correria, né? E Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo que você está pensando e eu também. Amém? Amém. Alguns que vacilam, né, alguns de nós, às vezes, nos arrependemos na hora. Outros, né, mais uns tempinhos depois, né, porque o tempo é dele, se tiver tempo. Mas tem outros que não tem mais tempo. O tempo acabou. E o tempo de Uzias acabou. Ele teve tempo. Ele teve tempo? Sabe por que eu digo que ele teve tempo? Porque aqui, eu acho que é no 21, aqui é no 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, ó, todo esse tempo é um tempo, né? Pode ser não sei quanto tempo, mas durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Então ele teve tempo? Sim. E ele sabia como é que tinha que fazer, né? Aí você acha que nenhum dos sacerdotes ou ninguém foi lá e deu um alerta para ele, pá, se arrependa, né? Volte para o Senhor, pede misericórdia, pede perdão ao Senhor, Ele te cura. Sabe que ninguém falou nada com ele? Nem que falasse, que nem que não falasse, ele sabia o caminho. Eu e você sabemos o Amém. Mas às vezes a gente vacila. Eu estou falando de mim e de você. Porque se você acha que é perfeito, pelo amor de Deus. Tu é perfeito aí? Perfeito aí? Tem perfeitão aí? Perfeitona aí? Meu Deus, se tiver, eu vou orar por ti, meu Pai. Eu vou orar por ti. Porque o perfeito, ele se acha, sabe o quê? Mais poderoso que o Senhor. Porque o perfeito não precisa de Deus. Você precisa de Deus? Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, no tempo bom, no tempo ruim, porque a vida é de altos e baixos. Mas que a nossa adoração e reverência ao Senhor seja a mesma em todo o tempo. No alto, no baixo, no alto e no baixo. Até o fim. Que fim? O fim que você vai dar partida nessa terra. E eu também. Tem que ser assim até o fim. Andando, caminhando com o Senhor, acertando, outras vezes errando, reconhecendo o erro, pedindo perdão, se arrependendo e permanecendo até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então Uzias, ele não morreu logo que a lepra apareceu. Ele viveu separado numa casa, ele teve tempo para se arrepender. Ele teve tempo para amargurar toda aquela vergonha de estar afastado. Porque tem, soberba e vergonha andam junto. Mas essa é uma outra pregação. A soberba e a vergonha andam juntinho. É a vergonha de reconhecer o erro e de que todo mundo já sabe, Deus já me envergonhou. Já era. Por quê? Por causa da soberba. A soberba não deixa você ficar humilde. Aí a vergonha
te envergonha e você fica ali camuflado. Ele ficou lá na casa isolado como se ele fosse o rei da cocada preta. Tu acha que não? Um homem que sabia o caminho e não quis se acertar com o Senhor, porque a vergonha dominou ele, né? Foi afastado. Todo mundo falando do povo, né? Ele foi afastado. Foi afastado do palácio. Tu acha que alguém gosta de ouvir isso? Afastaram ele da casa do Senhor. Afastaram ela das coisas de Deus. As coisas de Deus é sagrada. E o tempo, modernidade, o mundo moderno não mudou o modo que temos que ter reverência e obediência. Não mudou. O mundo pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Amém? Ele teve tempo. Ele teve tempo de se arrepender. Ele teve tempo de confessar o seu pecado, de pedir perdão a Deus, de pedir misericórdia e voltar para o reino. Nós aqui não vamos perder tempo, amém? Amém. Nós não vamos perder tempo, porque Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Eu já tenho uma vida abundante aqui na terra, porque eu não tomo remédio algum, a não ser o ômega 3, né? Porque diz que é bom, colágeno. Não é remédio, é vitamina, né? Eu não tomo remédio algum, gente. Eu não sou hipertensa, não sou diabética. Eu sou muito abençoada. Mas eu sou, acima de tudo, humilde. E eu tenho convicção de que sem Deus eu não sou coisa alguma. Amém? Eu posso não ter tudo que eu quero, mas Deus me permite viver e ter tantas coisas que eu, às vezes, acho que nem merecia. Mas é porque Ele vê o meu coração, talvez. Eu tenho um amor enorme por Ele. Eu tenho certeza e convicção da glória dEle, das coisas dEle, do reino dEle, dessa palavra aqui, amém? Amém. Não que me ache diferente de ninguém, mas é porque às vezes eu falo, Senhor, eu nem merecia isso. Isso é bom, porque você está sempre reconhecendo que Ele é maior acima de todas as coisas. Amém? Que a gente não venha perder tempo. O tempo é de Deus. Mas quando a gente perde tempo, a gente está perdendo a graça dEle, as bênçãos dEle, as coisas dEle. Gente, se você ler a Bíblia, você vai ver que não há um homem, uma mulher, uma pessoa aqui nessa Bíblia que arrependido, reconhecendo o erro, com o coração quebrantado, o coração na mão do Senhor, entregue na mão do Senhor, que Deus recusou. Ele não recusa a mim e a você, em nenhum momento. Por mais que vacilamos, Ele não nos recusa. É a gente que se recusa. É a gente que se recusa. É a gente que não valoriza a grandeza dEle na vida da gente, muitas vezes. Nós é que somos assim. Mas Ele, quando vê, falha, mas Ele vê na gente o coração quebrantado, de adorador, Ele não nos recusa. E Ele age. E Ele nos restaura, amém? Você pode ver a história de Pedro, todo mundo sabe, né? Quantas vezes ele recusou a Jesus? 3. 3, né? Foi uma vez, não? Não, 3. Foi 3, mas na terceira o que aconteceu? O galo cantou. E depois ele chorou amargamente. Ele se arrependeu de todo o coração. E aí, aconteceu o quê? Nossa, vai ver lá na palavra que tu vai ver. Vai, fica curioso para tu ver o que Deus fez daquele homem, um grande homem de Deus. Né? Mas Judas não se arrependeu. Teve remorso e se matou. A culpa é de quem? De si mesmo. Porque às vezes a gente está no turbilhão do problema e não reconhece a grandeza de Deus. E o que a gente tem que fazer para receber.
mãe, nossa, nem quero falar disso não. Matador de crente, perseguidor. Matou muitos. Matador, assassino, bandido. O que é o passado para Deus? Quando a gente se renova nele. Hã? Deus é justo e fiel. Ele não lança fora ninguém que é quebrantado por ele, que entrega o coração a ele, que reconhece os erros, que muda. Falhou, mas mudei, estou diferente. Eu tenho Deus na minha vida. E busca força todos os dias. Porque parece, é fácil? É fácil andar com Cristo nesse mundão aí? Esse mundão aí, hein? Hã? Eixa? É fácil? Não é fácil não. E às vezes a gente vacila. Mas Deus, Ele é misericórdia para sondar teu coração. E ver o quanto isso te incomoda. Né? É como um usuário de droga. Ele não quer usar, ele não vai usar. Mas alguma coisa acontece e ele acaba usando. E ele se arrepende, aquele coração fica contrito ali. Deus está vendo que ele não queria, ele não teve força. Aí Deus vai dar força. Aí Deus vai ajudar a restaurar, a curar, a tratar. Amém? Amém. É isso que Deus faz. Então, não saia da presença. Tu pode estar no maior vacilão, vacilona. Não saia da presença. Não abandone. Não se condene. Não deixe ninguém te condenar. Não faça como Judas. Judas se suicidou enforcando. Mas às vezes a gente se suicida também. Não no corpo, mas no espírito. Fica igual o quê? Uma alma ambulante. Conhece gente assim? Tem um monte, gente. Graças a Deus aqui não tem não, mas tem um monte de lugar por aí. Levanta a mão, faz tudo, mas é uma alma ambulante. Por quê? Porque vive condenado, vive sob uma condenação de um passado, de um erro, de um apontamento. Uzias, ele poderia mudar a história dele, mas ele viveu sob a condenação que ele mesmo permitiu. Primeiro porque era um rei e aconteceu aquilo, ele já ficou com vergonha. E depois que ele já estava altivo, achando que era mais poderoso que Deus. Meus amados, os fatos ocorridos, os pecados cometidos, a gente não pode fazer nada por isso. Nada, a gente não pode mudar, voltar no tempo para mudar. Nem quando a gente fala, se eu fosse lá atrás, às vezes eu ficava pensando em algumas coisas assim, meu Deus, com esse pensamento, com esse entendimento que eu tenho hoje, se voltasse lá atrás, ia ser diferente. Você já pensou assim? Isso é normal, mas infelizmente isso é inviável. É impossível, né? Voltar no tempo, já passou. Mas eu vim te dar uma notícia. O que você fez ou foi já está no passado. Mas aquilo que você quer ser, aquilo que você é hoje, você pode construir agora. É a partir de agora. Está entendendo isso? A oportunidade que Deus nos dá? A partir de agora, eu vou construir a minha história. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Através de quem você vai fazer isso? De Deus. Através dele. Do reconhecimento de que você precisa mudar urgente. Por quê? Porque o tempo está passando. Ó. O tempo está passando. Tu sabe o teu tempo aqui? Ainda estou nova. Quantos novos estão morrendo por aí? Montão de novinho morrendo por aí, gente. Então a gente não pode perder mais tempo. Não podemos mais perder tempo. O Senhor bate a porta todos os dias. A porta é onde, gente? Onde é a porta? Bota a mão no seu coração. O coração é a porta que ele bate. Porque ele quer entrar no total.
Ele quer fazer a faxina no total. Ele quer fazer a diferença no total na minha e na tua vida. Por isso que a palavra de Deus, que Ele está à porta e bate. Glória a Deus. Eu coloquei um versículo aqui, eu não estou achando. Mas eu vou ler um Salmo 51, 17, que fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado não é desprezado por Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer, meu e seu. Porque o sacrifício na cruz Ele já fez. O nosso sacrifício é ter um coração e um espírito quebrantado nele, com vontade de adorá-lo. Às vezes a gente fala: Senhor, se tu me tirar dessa, eu vou te servir com toda a minha alma e vontade. Aí Deus te tira. Aí tu serve? Não. Com toda a tua alma e vontade? Eu vou encerrar, porque eu acho que vocês já entenderam, eu também. Bateu aqui primeiro. Amém? Amém. Sou felizarda, bateu aqui primeiro em mim. Ah, gente, nós não somos nada sem Deus, nada. A palavra dele é que nos conforta, nos convence. É a palavra dele que renova o meu e o teu espírito. Porque aqui em momento nenhum eu falei de doença da carne, eu falei doença do espírito. Porque a doença do espírito traz a doença na carne. Então você entendeu que não é um remédio, nem um médico. É o Senhor e você. E eu e você. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Eu queria que a Ana Júlia viesse aqui. Glória a Deus. Mas eu quero fazer algo especial. Eu quero fazer algo especial nessa noite, porque é muito forte tudo isso. E muitas vezes a gente parece que não percebe da gravidade das coisas espirituais. Então eu queria que você assim colocasse a sua mão no coração, sabe? Fazer algo diferente. Coloca a sua mão no seu coração. Meu Deus, porque é do coração que sai as veredas da vida. É a fonte da vida, é o teu coração e o meu coração. É do nosso coração que saem as fontes da vida. A palavra diz isso lá em Provérbios. E quando Deus cura o coração, meu Deus, Ele cura todo o corpo. Quando Deus cura o coração, Ele cura todo o corpo. Então fecha seus olhos, meu irmão, minha irmã. Fecha seus olhos. Glória a Deus. E sempre lembre que o que passou, passou. O que passou, já passou. Hoje é um novo de Deus. Hoje é momento de recomeço, de pedir perdão ao Senhor. Porque Jesus, Ele é libertador. Não se preocupe com nada que está em sua volta nesse momento. Porque é um momento único. Que você vai falar em pensamento com Ele. Em pensamento com Ele. Tudo aquilo que você acha que te traz um vacilo, um erro, uma falha. É você que tem que falar com Ele. Em pensamento, porque basta que Ele saiba. É com Ele. Porque só Ele traz o conforto, o refrigério, o perdão, a misericórdia e a restauração. Amém? E durante o louvor, em nome de Jesus, durante essa ministração, eu quero que você, depois de ter falado em pensamento com o Senhor, você o adore com palavras, com a boca,
Porque quando a gente tem que pedir algo a Deus, a gente pede em silêncio. Quando a gente tem que confessar algo a Deus, a gente fala em silêncio. Mas quando a gente tem que adorar, a gente tem que abrir os nossos lábios. Porque isso é reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem cura nessa casa. Hoje tem cura nessa casa. Hoje tem coração quebrantado. Tem espírito quebrantado. Porque esse é o nosso sacrifício, é o que Deus quer. Aleluia, Pai. Lá em Salmo 34:18, o Senhor está perto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E só Ele salva o espírito abatido. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Tu és fiel, Pai.
restaurando, está renovando, está fortificando. Aleluia. 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 Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus. Glória, glória a Deus. Meu Deus. Está escrito lá em Isaías 57. Olha o que está escrito em Isaías 57:15, que eu vou ler agora. Meu Deus. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Meu Deus. Ele está lá no alto, sublime. Está lá, ó. Mas Ele também está aqui no meu e no teu coração. Isso é lindo, gente. O profeta Isaías falou isso. Você crê nisso? Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, meu Pai. Aleluia. A palavra de Deus é rica, poderosa. É como uma flecha de 2 gumes. É uma flecha de 2 gumes, uma flecha poderosa. Ela divide a alma e o espírito, a medula. Deus sonda cada coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e glória seja dada a Ti, Pai. Toda a honra e glória. Não vamos mais perder tempo. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Hoje você está construindo o que você quer colher amanhã. Hoje você está construindo uma novidade de vida. O passado já passou. Amém? Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Se o passado te trouxe tristeza, se o teu erro tem te trazido tristeza, eu vou te dar uma novidade. Aqui, ó. Aqui, ó. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, essa sim, produz a morte. Mas se o que aconteceu te trouxe tristeza, hoje você está recebendo a glória e a graça de Deus. Aleluia. Porque você é de Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos estender nossas mãos para cá. Orar pelos pedidos de oração. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Nós queremos colocar esses pedidos em tuas mãos, Deus. Nós não sabemos o que está escrito aqui, não conhecemos, mas o Senhor sabe toda a dor depositada aqui nesse cesto, toda angústia, sonhos, preocupações
preocupações, anseios. E nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de transformação, um Deus de milagres, Pai. E é por isso que nós confiamos em Ti. E é por isso que nós apresentamos esses pedidos diante de Ti, no Teu altar, crendo no Teu agir, crendo no Teu poder, crendo que em breve essas pessoas vão estar dando aqui testemunhos de cura, de restauração, de vitórias, de conquistas, para fortalecer ainda mais a nossa fé. Vem com o Teu agir, com o Teu poder na vida de cada um aqui representado dentro desse cesto. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Ainda com os olhos fechados. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, pelos louvores, Deus, pela palavra. Continua abençoando e usando a vida da pastora dia após dia, Senhor. Obrigado pelo Teu agir, Pai. Obrigado pelo Teu amor que o Senhor demonstra cada dia por nós, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Continua trabalhando em nós, Deus. Durante essa semana, proporciona uma semana abençoada, Pai. Uma semana cheia de vitórias para cada um de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nenhum mal venha nos acontecer. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Boa noite. Ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes tocar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes tocar? Será que